Há uma ideia de que a arte de ganhar almas é de Deus e que, portanto, não é necessário estudar o assunto. Porém, apesar de pertencer ao Senhor, Ele manda: esforça-te para te apresentar diante de Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. O barbeiro sabe cortar o cabelo. O músico sabe tocar seu instrumento. Todo artista sabe exercer a sua profissão. Mas quantos crentes sabem executar seu ofício, que é o mais glorioso de todos, o de ganhar almas para Cristo? É com o pincel que o pintor tem destreza, é com o fuzil que o soldado é perito, mas é a palavra de Deus que o crente deve manejar bem. Com este alvo é necessário estudar, gravar no coração e orar, para adquirir a habilidade em usar as passagens indicadas nesses capítulos. Quantas vezes ficamos impressionados com o fato de certos homens terem de se envergonhar quando chegarem perante o Salvador? Ninguém se envergonhará mais do que nós, se não nos esforçarmos por nos apresentar diante de Deus como obreiros que sabem manejar bem a palavra. Isso aqui é apenas um capítulo introdutório do livrinho de Orlando Boyer, missionário norte-americano no Brasil, Esforça-te para ganhar almas. E aqui ele fala sobre a questão da importância, de sermos ativos no quesito de ganhar almas. A igreja precisa preocupar-se em capacitar-se para este ofício. Não é somente porque é o objetivo do Senhor que as almas serão salvas de forma automática. Basta nós mantermos os afazeres da igreja que as almas serão salvas automaticamente porque Deus as quer salvar. Não é assim. Nós sabemos que é necessário o esforço da igreja de estar apto para o ofício, seja qualquer ofício. Mas eu gostaria de comentar sobre uma ideia muito difundida, principalmente nestas igrejas neopentecostais, e por muito tempo até mesmo difundida dentro da Assembleia de Deus, uma igreja clássica pentecostal, que é a ideia de que o estudo é desnecessário. Estudar é desnecessário. Basta orar, basta ter uma vida, entre aspas, espiritual, que Deus provê todas as coisas, inclusive a sabedoria, o conhecimento e a capacitação necessária para qualquer ofício. Se assim fosse, os músicos da igreja simplesmente orariam. Não haveriam ensaios. Para que ensaiar um instrumento, se Deus daria a capacitação? Não haveria corais. Para que ensaiar? Não haveria ensaios de corais. Para que ensaiar um louvor para cantar, se Deus dá a capacitação? Não haveria absolutamente nenhum ofício de capacitação na igreja, seja em qual área que for. E por que ficar somente dentro da igreja? Por que os profissionais que são cristãos fizeram cursos para exercer os seus ofícios? Por que o soldador foi lá, estudou, aprendeu o ofício para depois executá-lo? Também seria desnecessário. O cristão, então, deveria aplicar essa fórmula mágica ensinada em igrejas neopentecostais de que não precisa estudar, basta orar que Deus dá tudo o necessário em todas as áreas da sua vida, Então, você quer ser um profissional, ao invés de fazer um curso, em vez de fazer uma faculdade, basta orar e Deus te dá o diploma, Simplesmente você vai acordar e vai estar com ele em cima da Bíblia. Ou depois de algumas horas de oração, o diploma vai se materializar de forma miraculosa diante dos seus olhos e você estará plenamente capacitado para executar qualquer função que você deseja. É assim que acontece? Será que é assim que de fato acontece? Será que foi assim que aconteceu durante toda a história da igreja? Vamos ver o próprio Novo Testamento. O Novo Testamento demorou alguns anos para ser escrito. E a igreja neotestamentária não tinha os escritos, Até a conclusão do Novo Testamento, da redição de todos os livros do Novo Testamento e a junção neles, a igreja demorou um tempo e não tinha escritura
neotestamentária, a revelação foi gradativa. Então vamos pensar neste momento, vamos pegar, por exemplo, o apóstolo Paulo, que foi um dos grandes autores das cartas do Novo Testamento. Uma grande parcela do Novo Testamento é de autoria do apóstolo Paulo. Então vamos lá, o homem que recebia da parte de Deus a revelação acerca do que deveria ensinar e do que deveria falar, porque não havia nada de Novo Testamento antes dele. Este homem estudava, este homem lia os livros do Antigo Testamento, ele estava constantemente consultando o Antigo Testamento, lendo e estudando. Paulo, inclusive numa das suas prisões, ele solicitou que trouxessem a ele os rolos, os livros, que seriam então os rolos do Antigo Testamento, para ele estudar. Ora, se o homem que estava plenamente ligado com o Espírito Santo, de modo que na condição de apóstolo recebia revelações que depois seriam canonizadas como escritura do Novo Testamento, se um homem que tinha essa sintonia espiritual carecia estudar e ler o Antigo Testamento, por que hoje nós não precisamos? Quando ele instruiu o jovem Timóteo e quando ele instruiu a Tito, ele também deu orientações sobre a necessidade de perseverar no estudo, se dedicando aos escritos, se dedicando à escritura, para poder ensinar, para poder se aperfeiçoar, para poder se capacitar para ser um bom pastor e exercer com excelência o ofício. Por que ao invés de dar essas instruções, ele simplesmente não disse a Timóteo: olha, Timóteo, dobre os teus joelhos e ore, e apenas faça isso. Apenas faça isso, não precisa de instrução, não precisa de escritura, não precisa se ater às palavras que foram escritas, não precisa se ater a isso, apenas ore. Deus fará tudo, Timóteo, Deus fará o que você não quer fazer, porque na verdade, se nós olharmos para a realidade dessas igrejas neopentecostais, eles querem que Deus faça o que eles não querem fazer. Eles não querem sentar e ler um livro, eles não querem sentar e estudar e buscar se dedicar com empenho e dedicação. Não, eles não querem isso. Eles querem gozar a vida, fazer tudo menos se esforçar em prol das coisas de Deus. E aí esperam que Deus lhe dê o conhecimento. Mas vamos lá, será que é aplicável esta ideologia? Será que essa metodologia funciona? Basta olhar o conhecimento das pessoas que frequentam igrejas neopentecostais. Basta olhar o conteúdo das pregações dessas pessoas. Terrível, péssimo, absolutamente péssimo. Por quê? Porque eles não estão recebendo o que acreditam e afirmam estarem recebendo. Eles não estão recebendo a sabedoria, o conhecimento, eles não estão se aprofundando e quando abrem as escrituras trazem revelações extraordinárias. Não, o que eles trazem é imaginação, aplicações equivocadas, erradas, longe daquilo que realmente a Bíblia está falando. Mas como as pessoas que ouvem também não fazem a mínima ideia do que é verdade, do que é errado, do que é certo, do que é errado, eles têm aquilo como sendo revelações extraordinárias. Olha, quanta revelação, quanta coisa extraordinária, sendo que a vida deles vai de mal a pior, o conhecimento deles vai de mal a pior, e a coisa continua assim. Famílias absolutamente desestruturadas, e pessoas que não conseguem se firmar e não conseguem crescer ministerialmente falando. Então, para nós encurtarmos a conversa, é exatamente desta forma. Eu estou sendo o mais direto possível para que a ficha caia de uma vez. Não deixe esse tipo de pensamento entrar no seu coração, porque isso é diabólico. Se tem uma coisa que o diabo tem maior interesse é afastar as pessoas da palavra de Deus e do conhecimento de Deus. E ele diz assim, olha, não busquem o conhecimento de Deus, não busquem estudar diligentemente as escrituras, ler livros, pesquisar, ler teologias sistemáticas, não busque isso. Deixa no campo abstrato da espiritualidade, deixe que o Espírito, que na realidade é um espírito humano e não é o Espírito Santo, vai guiar você, vai revelar a verdade, e a pessoa fica cada vez indo de mal a pior, cada vez com conclusões acerca das escrituras extremamente erradas, heresias, distorções e até mesmo algumas delas verdadeiras blasfêmias acerca do que está escrito na palavra de Deus. Então tome muito cuidado com isso. Eu costumo dizer que
Toda pessoa que sai de uma igreja neopentecostal precisa passar por uma desintoxicação, porque a lavagem cerebral é terrível, né? A pessoa realmente adota pensamentos e formas de pensar acerca das escrituras que é muito difícil você conseguir reverter, né? Muito difícil. E começa com a conversa, não, porque o estudo não é bom, porque ler a Bíblia não é bom, não, porque é muita palavra, isso acaba esfriando, a letra mata, né? Como alguns fazem, isso, inclusive isso é uma prova da ignorância acerca das escrituras, porque a letra não é o estudo, a letra é a antiga aliança, né, da lei. Então, esse vídeo é justamente para tentar trazer à luz, né, as pessoas que estão, né, mergulhando nesse tipo de pensamento, que só vai afastá-lo do verdadeiro conhecimento de Deus. E pode passar a vida inteira orando, você não vai ter nenhum avanço no quesito de sabedoria e conhecimento se você manter-se afastado das Escrituras. Uma coisa não substitui a outra. Essa é a maior tolice das pessoas, achar que a oração substitui a necessidade do empenho e da dedicação. O músico pode orar 24 horas por dia, ele vai continuar tocando mal se ele não ensaiar o seu instrumento. Né? O cantor pode orar 24 horas por dia, ele vai continuar errando a letra da canção se ele não ensaiar a música que ele for cantar. Né? O pedreiro pode orar 24 horas por dia, ele não vai saber sentar um tijolo se ele não aprender a fazer isso. Tá? Então é isso que nós temos que entender, está mais do que na hora. Né? Deus nos chamou, Deus revelou-se a si mesmo, nos deu a Escritura, e durante toda a história da igreja, os verdadeiros homens de Deus que foram relevantes para a igreja, eles se dedicaram ao estudo diligente da palavra do Senhor. Se dedicaram ao estudo, eles estudaram os contextos, estudaram a teologia, criaram inclusive grandes obras teológicas, porque estavam gastando a sua vida nisso, e Deus os usou, e eles deixaram um legado extraordinário até hoje para nós. Portanto, é um egoísmo muito grande da nossa parte querermos achar que hoje nós somos espirituais ao ponto de podermos cruzar os braços e dizer: eu não preciso de teologia, eu não preciso de estudo, eu não preciso desse negócio, não, o Senhor vai me dar tudo, vai te dar nada. Tanto é que você está 10, 15, 20 anos na igreja e não sabe absolutamente nada. Uma criança que frequenta a escola dominical consegue definir a fé cristã com mais perfeição do que você. Se pedir para você fazer a definição sobre qualquer coisa da fé cristã, você não sabe, mas acredita que o Espírito Santo está te dando conhecimento e sabedoria. Não está. Simplesmente assim, não está. Portanto, vamos parar com essa conversa, vamos parar com essa desculpa esfarrapada para a nossa preguiça e falta de interesse. Vamos arregaçar as mangas e obedecer o que a Bíblia diz. Vamos procurar nos apresentar como obreiros que sabem manejar bem a palavra do Senhor, porque Deus não vai fazer por nós essa parte. Procura te apresentar, é obrigação sua e não Deus. Não é Deus que vai fazer isso. Portanto, este é o meu conselho para essas novas gerações que acham que estudar é ruim, que investir em literatura teológica é ruim e desnecessário. Não é. Ponto final.